Ok, agora que você já viu alguns recursos do terminal, nós iremos abrir aqui para aprender mais algumas coisas e alguns comandos sobre ele. Tá? Na apostila, nós temos uma série de comandos e recursos, tá, que podem ajudar você, mas a gente vai aprender um pouquinho aqui também como se sair um pouquinho melhor no terminal. Tá? É um aprendizado dia a dia, tá? Então você vai descobrindo alguns comandos que são mais úteis para você, mais práticos, e é uma descoberta também, porque tem alguns comandos que a gente consegue descobrir novas funções quando eles estão ligados a outros e por aí vai, tá? Então, algumas coisas básicas aqui pro terminal. Nós havíamos falado, por exemplo, sobre o clear, que é para limpar a tela, tá? Se a gente digitar alguns comandos e tal, e se a tela estiver preenchida por linhas de comandos, a gente pode dar um clear e ele vai limpar a tela, tá? A tecla Tab também você já aprendeu, tá? Então, quando normalmente você digita uma parte do comando e pressiona uma vez ou duas vezes a tecla Tab, ele vai completando para você. Cada vez que você vai se aproximando do nome do comando que você deseja, ele já preenche diretamente ou ele fica somente com as opções que estão disponíveis com aquelas primeiras letras que você colocou. Tá? Então, usando o Tab do teclado, você consegue preencher os comandos. Então, muitas vezes o comando é longo, é extenso, você pressionando o Tab, ele termina de completar o comando para você. Tá? Uma outra ação importante que o usuário no Linux tem que lembrar sempre é que nomes de arquivos, tá? Eles têm diferenças e cada um vai simbolizar um arquivo diferente se você utilizar uma letra diferente ali de maiúscula para minúscula, por exemplo, tá? E nem sempre o arquivo precisa ter uma extensão, tá? Ele pode ser um arquivo de texto sem extensão, ele também aceita isso. Mas para facilitar, o comum e o normal, o ideal é você salvar com uma extensão para você saber o que representa aquele arquivo, tá? Mas ele entende cada um desses aqui como um arquivo diferente. Tá? Então, pela diferença da letra, pela diferença da extensão, para usuários que estão acostumados com Windows, aí, isso faz muita diferença aqui no Linux. Tá? Então, são cases sensitives. Tá? Ele realmente tem diferenças aí entre maiúsculo e minúsculo. Tá? E as letras vão alterar e vai ser considerado arquivos diferentes aí na hora de executar algum comando ou alguma ação. Tá? Também há no Linux aqui algumas ferramentas que nos servem para nos orientar sobre esses comandos. Tá? Por exemplo, nós temos o comando aqui ls. Tá? O ls é um comando que lista os arquivos, tá, que estão no diretório que você está nesse momento. Tá? Então, como saber quais são os comandos que são possíveis a serem utilizados com o ls? Tá? Então você pode usar o man, que é o manual, tá? E digitar o nome do comando que você quer mais informação. Eu vou clicar aqui e você vai ver o que vai acontecer. Ele vai abrir uma janela para você que vai listar o manual com todas as opções desse comando aqui. Veja aqui, ó. -a, tá? Ele vai não vai ignorar as entradas com um ponto, tá? Vai mostrar a lista sem o ponto, por exemplo, com A maiúsculo, e por aí vai. Tem uma série de comandos aqui que você pode usar, agregado ao ls, que vão dar recursos adicionais aí, tá, para o teu comando. Ele vai turbinar esse comando para alguma coisa que você realmente deseja ou te interessa mais. Por exemplo, vamos ver esse aqui, ó. É o -t minúsculo, tá?
Então, para sair dessa janela, basta pressionar o Q, a letra Q. Tá? Então, eu vou colocar aqui ls-t. O que ele faz? Ele vai mostrar para a gente qual foi o último arquivo modificado. Então, pela ordem, o último que eu modifiquei aqui foi o listagem. Tá? Sem o T, então ele mostra por ordem alfabética como padrão. Tá? Então, para facilitar, a gente quer encontrar uma lista de diretórios lá que tem muitos arquivos e a gente quer descobrir o último que foi modificado. Tá? Então, eu posso usar o T. E posso usar também agregado os outros comandos. Por exemplo, menos ou hífen, né? TA. Então, ele mostra todos os arquivos. Os arquivos com pontos são arquivos ocultos. Tá? E agora, com a opção A minúsculo, que mostra os arquivos ocultos, ele exibiu todos os arquivos que tem nesse diretório. Tá? Então, os comandos podem ter essa lista aqui agregada. Tá? Isso facilita porque em determinadas situações você quer ver de um jeito ou encontrar algum arquivo de uma maneira e você pode usar isso aqui. Tá certo? Então, usando o man, você pode ter essas informações aí de uma forma mais profunda de cada comando. Tá certo? Os demais comandos, como mkdir, criação de diretórios que a gente tem na apostila, tá? Também possuem adicionais. Então, para ver esses adicionais, eu abro também o manual. E aí posso ver os adicionais sobre o mkdir. Veja que ele vai abrir. Sim, a maioria está em inglês. A maioria dos comandos aqui, você vai ter uma descrição do manual em inglês. Tá? Em algumas situações eles estão convertidos já para português, mas quando são comandos muito comuns, tá, do uso do dia a dia, o pessoal já nem se preocupa mais em traduzir. Tá? Tem algumas outras ferramentas que estão traduzidas, certo? Os demais comandos, como estão listados na apostila, eu vou suprimir. Tá? Não vou passar para você aqui. Eu vou passar alguns adicionais que a gente tem na linha de comando. Tá? Que são os pipes. Tá? Os pipes são recursos que a gente tem para poder funcionar um comando junto com o outro. Essa seria uma explicação muito simplista, porque na verdade esses comandos, né, são comandos compostos. Na verdade é uma sequência de comandos, né, separada por um operador que, para uma saída que você escolher, tá, vai gerar um outro recurso ou um outro comando, ou vai gerar informações para um outro comando. Tá? Por exemplo, nós podemos fazer com que o resultado que for aparecer aqui do nosso comando anterior seja direcionado para um arquivo de texto. Por exemplo, listagem.dir.txt. Tá? Então, o que irá acontecer aqui? O nosso comando vai gerar uma resposta como essa aqui, tá? E vai direcionar essa informação para ser guardada dentro desse arquivo. Tá? Ao pressionar Enter, veja que ele não apareceu na nossa tela aqui a informação que nós pedimos. Tá? Aqui na anterior, quando nós demos o comando aqui ls-ta, ele deu toda essa informação. Mas dessa vez ele direcionou, tá, esse símbolo de direção aqui para a saída dentro de um arquivo. Se nós usarmos agora aqui o ls-t, tá, veja que o último arquivo alterado foi o listagem.dir.txt. Nesse caso, então, a gente pode visualizar o que tem dentro desse arquivo usando o cat. Tá? Eu vou clicar aqui o list e dar um tab para ver. Mais uma vez. E ele vai mostrar para a gente que tem dois arquivos aqui que são listagem. Tá? Então, como eu sei que eu quero o outro aqui, eu pressiono D e dou um tab. Ele completa para mim. Tá? E pressiono o Enter. Veja que ele listou para a gente, olha, todas as informações do diretório, mas que estão dentro do arquivo. Tá?
Se nós abrirmos aqui o nosso diretório aqui e abrirmos esse arquivo, tá, pelo gedit, veja que é um arquivo de texto que foi criado, que tem todas as informações aqui dentro. Tá? Inclusive eu posso adicionar alguma coisa a mais aqui, tá? Nova informação, por exemplo, tá? Salvar, fechar esse arquivo e ao abrir pelo terminal, novamente, tá? Nós teremos lá, ó, o que a gente colocou dentro do arquivo, tá? Então, nós geramos um arquivo que recebeu as informações de um determinado comando. Tá? Isso funciona para uma série de recursos. Tá? Além disso, né, nós temos ainda alguns opcionais que a gente pode fazer por essa lista de comandos aí, tá? Por esse pipeline. Tá? Essa ideia de pipeline é como se fosse um tubo. Tá? Então você está canalizando aquela informação para determinada função ou para determinado recurso. Tá? Isso é interessante porque ele nos ajuda a executar alguns comandos especiais, né, que vão nos permitir recursos adicionais naquele comando. Por exemplo, nós criamos um arquivo aqui, que é o listagem, tá? dir.txt, e nós queremos contar essas linhas. Tá? Nós temos aqui um comando que chama wc, tá? Que é word count, tá? Ou linha, na verdade. Tá? E nós podemos aqui direcionar essa leitura do arquivo para uma listagem que nós queremos que ele mostre para a gente quantas linhas tem aqui esse arquivo. Tá? Então ele deu para a gente aqui a quantidade de linhas, tá? A quantidade de palavras. Então nós temos condição de visualizar o comando, o resultado do comando usando um pipe, que é esse símbolo aqui, tá? Ou o pipe que nós usamos aquela hora, que foi o direcionado do arquivo. Então cada um tem uma função diferente. Tá? Os mais comuns, tá? São esse, que é o pipe, tá? Esse símbolo que direciona a saída, correto? Nós temos esse também, que é, esse que é um condicional, tá? Por exemplo, se nós dermos aqui ls ou, tá, um outro comando, tá? Se não funcionar o ls, então ele vai dar o catch. Como funcionou, ele acionou ali. Mas vamos imaginar que vai dar um erro, tá? Eu vou vou dar um atalho errado aqui, só para que ele não gere, então ele vai dar um catch. Tá? Então, como deu uma opção errada, ele iria funcionar o catch, mas ele está esperando o comando. Tá? Só para confirmar, listagem dir.txt. Se não funcionar o ls, o catch funciona. Nesse caso, o catch funcionou, porque nós demos uma opção inválida para o ls, então o catch funcionou, fazendo a listagem do arquivo. Esse é um opcional ou. Tá? O que nós usamos acima como pipe, ele recebe, o wc recebe toda a informação que for lida pelo catch dentro desse arquivo aqui e direciona para cá. É ilimitado o uso? É ilimitado. Você pode fazer uma série de pipes até chegar no resultado que você quer. Então, com isso, você faria uma filtragem, tá? De uma ação ou de um comando até que ele satisfazesse algum desejo teu de resultado. Tá certo? Bem, além desse, nós temos um outro aqui que também é bastante útil. Por exemplo, se nós fôssemos atualizar o nosso computador, nós poderíamos colocar aqui um e comercial sudo apt-get upgrade. Tá? O que ele faria? Primeiro, ele executaria esse comando e colocaria no background, em segundo plano, aguardando o resultado do primeiro, o nosso comando com upgrade. Então, assim que ele der aqui o comando, tá?
Então ele está buscando as atualizações normalmente, como faria no comando que a gente já conhece, tá? E já vai fazer o upgrade trabalhando escondido, tá? Vamos dizer assim, por um tempo, tá? E aí ele vai executar isso até o final, certo? Nós iremos abrir aqui também uma outra janelinha, que enquanto isso nós vamos ver um outro comando. Nós podemos dar aqui um ls, tá? Um ponto e vírgula e um ls-ta. O ponto e vírgula significa que até aqui nós queremos um comando e assim que ele terminar ele vai executar esse comando, tá? Então ele executou o primeiro comando e depois executou o segundo comando. Veja que aqui em cima ele não aparece com os arquivos ocultos que estão com pontos e abaixo ele abre os arquivos que estão ocultos, tá? Com os pontos. Então a gente faz uma sequência aqui de uma forma bem simples para que ele execute cada um ao seu tempo aqui, tá? Então o E comercial condicionaria a aguardar um comando, tá? E que seria em background, tá? E o ponto e vírgula executa os comandos em sequência, tá? Mas eu ainda posso fazer algumas outras coisas. Por exemplo, eu posso colocar aqui ls barra, tá? Invertida para esquerda, dar um enter, menos ta ou hífen ta, dar essa barra de novo e fazendo com a barra eu posso fazendo linha a linha os comandos que eu quero, tá? Pipe, tá? E quero mais um aqui, eu quero que use o wc aqui pra gente, tá? E vou dar um enter. Então ele executou os comandos da mesma maneira que fôssemos executar ls ta pipe wc, tá? Por que isso? Na verdade, ele serve quando o comando é muito longo, muito extenso e você está tendo dificuldade em enxergar como a linha está. Você pode usar essa barra invertida que ela funciona como um quebra-linha, tá? Sem interferir no comando. Então você consegue ver as opções do comando linha a linha e você pode ir fazendo como se fosse uma programação mesmo os comandos que você deseja executar, tá? Isso é muito interessante, ótimo aí para a gente poder usar recursos adicionais aí do nosso Linux, tá? Esses são os pipes aí, os mais básicos, tá? Que podem servir para alguns comandos interessantes. Outro comando interessante que você usa também em scripts é o eixo, tá? O eixo nada mais é do que uma forma de você exibir uma mensagem, tá? Então, em algum script que você pode só fazer uma sequência de comandos, você pode colocar um eixo aqui para enviar alguma mensagem para o usuário. O eixo também tem algumas informações interessantes. Por exemplo, com o uso de chaves aqui, tá? Nós podemos usar e criar uma geração de comandos, tá? Que ele vai abrir para a gente. Então ele abriu aqui o abas e o alas, tá? Então conforme a quantidade de palavras que você colocar aqui, ele vai criar para você, tá? Só para ter uma sequência. Eu coloquei ponto, né? Mas não é ponto, é vírgula, tá? Vamos aqui e vamos testar. Então ele criou todos esses comandos aqui pra gente. Isso aqui é interessante também na hora de criar arquivos e a gente pode juntar um com o outro aí para ter um resultado. Outro comando interessante do terminal é o till, tá? Então o till na verdade ele representa o diretório home principal do usuário. Então se nós quiséssemos, tá, sair um pouquinho aqui do diretório, cd dois pontos e sair,
Isso aí. Se eu der um ls agora, vocês vão ver que eu estou fora do meu diretório principal, que é o home, tá? Aqui está o home, dentro desse home está a minha pasta chamada Adriano, e eu posso entrar diretamente nessa pasta clicando aqui cd e til. Tá? Se eu der um ls agora, vocês vão ver que eu estou lá dentro da minha pasta aqui. Tá? Então o til ele é uma abreviatura que a gente coloca no bash, tá? Que nós aprendemos lá, por exemplo, nos aliases, que faz esse caminho para a gente se tornar um pouco mais rápido, para ganhar tempo, para ir direto na pasta do usuário. Tá? É muito simples, tá? Bem fácil mesmo, e ajuda aí para alguns recursos. Por exemplo, se você quer adicionar direto na pasta do usuário algum comando ou copiar para alguma pasta do usuário, ele já vai servir para você. Tá? Então, além desses aqui, eu gostaria de mostrar um pouco sobre as informações de rede, que são interessantes também. Tá? O ifconfig, tá, vai gerar para a gente a listagem das informações da nossa rede, assim como geraria o comando aqui. Não há diferença. Tá? Mas o man vai nos dar uma série de comandos que podem ser dados aqui, tá, com o ifconfig. Por exemplo, desligar e ligar a placa de rede, tá? Ver o ARP, a métrica, o endereço e por aí vai. Tá? Tem muitas informações aqui. Tá? Então, o ifconfig ele dá alguns recursos a mais que você pode fazer dependendo do uso. Tá? Então, nós podemos usar com pipes também. Qualquer comando que você tiver aqui, você pode usar com pipe e ter um resultado. Direcionar isso para um arquivo de texto e por aí vai. Tá? Aqui ele está dizendo que o comando foi feito, tá? Tá finalizado. Então agora veja que aquele background também ele deu certo, o comando terminou e foi até o processo final. Tá? Isso é interessante porque em diversas ações que o usuário precisa fazer pelo terminal, você usa os pipes e usa os recursos aqui adicionais. E o terminal ele é uma ferramenta muito rica, tá? Especialmente para programação. Falando em programação, tá? Quero mostrar um pouquinho para vocês aqui da função de fazer um script para fazer um comando ou vários comandos aí para algum recurso que você deseja utilizar. Tá? O script nada mais é do que uma sequência de comandos, tá? Que você pode fazer para facilitar a sua vida. Primeira coisa que um arquivo que vai se tornar um script precisa ter é essa linha aqui. Tá? É o cerquilha, acento de exclamação, o bin e o bash. Tá? Isso significa, tá, que nós queremos que esse arquivo, assim que ele for lido, se torne interpretado como se fosse um arquivo de script mesmo. Tá? Então nós podemos criar aqui os nossos scripts. Tá? Este é meu script shell, tá? Ou shell script, que normalmente você vai encontrar aí pela internet. Para ficar mais organizadinho, nós colocamos aqui em aspas duplas, tá? A mensagem que a gente quer. Então, vamos fazer uma sequência aqui de comandos só para a gente entender um pouco. Eixo, tá? Vou dar um ls agora. Vou colocar o comando que eu quero que ele dê, ls-ta. Vou colocar aqui, tudo certo. Tá? E mais um. Finalizamos o shell script. Veja que eu coloquei os comandos linha a linha aqui. Tá? Então, você pode fazer a mesma coisa que você faria no terminal. Tá? De quebrar as linhas, de usar o e comercial, usar o pipe, tá?
Vou colocar aqui só para a gente ter certeza de que funciona o pipe, o word counter aqui também, tá? Então ele vai listar para a gente tudo. Se eu quiser comentar alguma informação, mas não quero que isso apareça, tá? É só colocar aqui o cerquilha e comentar informação, tá? Vou salvar esse arquivo e vou colocar da seguinte maneira: a minha pasta pessoal está aqui, tá? E vou colocar aqui, ó, script.sh, que significa shell script. Para ficar mais fácil de você identificá-lo depois, salve sempre como sh e clique em salvar. Tá? Veja que o Gedit já mudou aqui as cores do texto, tá? Isso porque ele já entendeu que isso aqui é um script. Então ele está mostrando para a gente o que é um comando, tá? O que é um opcional de comando, o que é a mensagem de texto, tá? E o que é um comentário aqui, que é o azul. Tá? Ótimo, eu fiz o meu script, mas eu quero ver ele funcionando da maneira que eu programei ele aqui. Tá? Então, vamos fechar aqui. Vamos voltar para a linha de comando. Vamos dar um ls-ta para ver qual foi o último arquivo alterado. Olha lá, foi o script.sh. Por enquanto, esse nosso script, para ser executado, teria que dar algum comando adicional. Nós precisamos converter ele para um arquivo executável. A palavra converter não é correta, tá? Na verdade, seria torná-lo executável aí. Então, a gente vai torná-lo executável, tá? De que maneira? Nós vamos dar o seguinte comando: chmod, tá? Mais x e o nome do nosso script, script.sh. Ok, agora eu vou dar um ls novamente para a gente ver o que vai acontecer. Veja que o script, ó, que antigamente era em cinza, mudou a cor, tá? Para simbolizar que isso é um arquivo ou um script executável. Tá? Para executá-lo, basta dar um ponto aqui, uma barra e colocar aqui script.sh e vamos dar um enter. Olha lá, ele fez todo o nosso comando, a nossa sequência de comando. Nós poderíamos criar uma série de comandos ou coisas que deveriam ser executadas em sequência para determinado resultado. Cálculo matemático, funções, pesquisa na internet, algum comando de programação específica, algum recurso que você tem aí no teu setor que você precisa que execute em sequência. Imagine que você tenha que salvar um determinado arquivo e aquele arquivo tem que ser copiado para lá e ser feito um backup e aí renomeado e tal. Você pode fazer toda essa sequência, tá? Em vez de ficar fazendo um por um, criar um script onde todas as informações estarão juntas e ao executar ele chamando um determinado comando, que ele também aceita comando, executaria uma sequência de tarefas aí, tá? Ele é muito rico para isso aqui. Na verdade, é uma das coisas mais atraentes aqui do terminal Linux do Linux é realmente o Shell Script. Tá? Ele é fantástico e tem muita informação na internet sobre isso. Tá? Então, um determinado comando que você possa dar ou uso o Shell Script, com certeza será a ferramenta mais próxima que você vai encontrar esses recursos. Além disso, o Shell Script ele é fácil para o usuário que normalmente não está muito acostumado com a programação. Tá? Aí você vai me perguntar, mas isso aí é um BAT, né, igual no Windows que faria antigamente, que é um comando executável? Não, ele é muito mais amplo. Tá? O BAT ele só tinha uma limitação. O Shell Script pode fazer muito mais coisas porque realmente ele se torna praticamente um programa. Tá? Então ele com certeza vai te dar uma sequência muito maior de recursos aí e de informações, tá certo? Então, por esse vídeo aqui, para essas informações do terminal já são úteis, tá? Nós temos os comandos descritos no nosso terminal, na nossa apostila, então você vai ter realmente as informações mais completas por lá, tá ok? Então, até o próximo vídeo.